tem o Danilo já posicionado. Danilo, gente, vem acompanhando também esse caso passo a passo, em todos os seus detalhes, está lá de plantão na 6ª DP. Deixa eu ir lá conversar um pouco com o Danilo. Danilo, boa noite a você. Alguma novidade por aí? Oi, Henrique, muito boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta. Henrique, a gente segue de plantão, como você bem disse, aqui na 6ª Delegacia de Polícia, aqui no Paranoá. O delegado disse que ia falar com a imprensa, talvez no final da tarde, no início da noite, para trazer as atualizações deste caso, Henrique. Mas a informação que a gente tem da Polícia Civil é sobre aí que a Polícia Civil pediu, então, para o bloqueio do telefone, dos 3 aparelhos de telefone dos suspeitos aí, viu, Henrique? Isso para quê? Segundo a polícia, que fez esse pedido para a justiça, isso serve para a polícia ali buscar por onde esses suspeitos passaram nesses últimos dias. Isso pode levar a polícia até alguns locais aí, trazer pistas para a polícia, até mesmo na possibilidade de encontrar alguma vítima aí com esse pedido que a PCDF fez então para a justiça. Esses 3 aparelhos celulares foram apreendidos pela polícia junto então com Horácio, Gideon e também com o Fabrício. Lembrando, Henrique, que eles passaram então pela audiência de custódia e tiveram a prisão aí convertida em flagrante, né? Tiveram a prisão em flagrante e agora prisão preventiva, corrigindo aqui para o pessoal que está acompanhando agora a gente no Cidade Alerta. A gente segue acompanhando toda a movimentação aqui na 6ª Delegacia de Polícia por aqui, Henrique. Tinha previsão também da Núbia, que é irmã da Renata, que é sogra da Elisamar. Ela disse para a nossa equipe de produção que poderia vir aqui na delegacia. Então, a expectativa que a gente acompanha aí com essa vinda dela aqui, o que poderia ser? Porque um carro foi encontrado carbonizado com 2 pessoas, né? Então, a suspeita pode ser essa, que a polícia tenha feito a identificação, mas a Núbia ainda não apareceu por aqui, viu, Henrique? A gente continua acompanhando toda a movimentação aqui. E você fala de corpos encontrados em carros carbonizados, né? Agora há pouco, tenho certeza você acompanhou daí, né? A nossa entrevista direto de Goiânia com a confirmação do carro de Cristalina e a confirmação de que os corpos carbonizados eram mesmo de Elisamar e de seus filhos. Agora tem um outro carro, o carro encontrado pertinho de Unai, não é? 2 corpos lá e já a confirmação da Polícia Civil Mineira de que esses corpos são corpos de mulheres, não é? E aí a gente precisa ter muito cuidado nessa análise, porque não dá para arriscar dentro de todo esse quebra-cabeça quais mulheres poderiam estar ali dentro daquele carro, né? Tudo pode acontecer, não é, ô Danilo? Exatamente isso, Henrique, que você disse, viu? Porque até o momento, Renata Belchior e Gabriela Belchior não foram encontradas e Cláudia e Ana Beatriz também não foram encontradas. Então são 4 mulheres que ainda seguem desaparecidas, então ainda é muito cedo afirmar quem são essas mulheres que foram encontradas neste carro lá em Unai. Lembrando, né, que esses corpos aí foram encaminhados para o IML, lá de Belo Horizonte, agora o Instituto Médico Legal que vai apontar aí quem são essas 2 pessoas. Então a gente também estava até mesmo nessa expectativa, esperando a Núbia aqui na delegacia para ver se ela poderia repassar alguma informação pra gente, se é algo neste sentido, mas ela não passou por aqui ainda, Henrique. E nessa espera, não é, Danilo, desse trabalho de perícia nesse carro carbonizado em Unai, tem uma coincidência de detalhes já liberados aí pela polícia que aumenta ainda mais a angústia de todos, porque eles disseram, olha, a gente já pode afirmar que são 2 mulheres, uma mais velha e uma mais nova. E os perfis parecem, não é? Das mulheres desaparecidas desse caso, não é isso? Exatamente, Henrique, aumenta ainda mais a angústia, né, dos familiares, porque os policiais realmente eles afirmaram isso, que tudo indica que seja mãe e filha que estavam dentro deste carro, mas aí não pode afirmar quem são essas 2 mulheres que estavam neste veículo. Bate muito com o perfil dessas 4 pessoas que estão desaparecidas, né? Que até agora não apareceram em outros lugares, aí já que é um caso de repercussão nacional. Se essas pessoas estivessem vivas, elas teriam comunicado então para a polícia. Então aumenta sim esse drama todo, esse suspense todo nessa história, mas agora só um laudo oficial do IML vai poder apontar
quem são essas duas mulheres, Henrique. Agora, o corpo achado no cativeiro, não é? Vigiado pelo Fabrício, região de Planaltina, esse corpo já está confirmado pela Polícia Civil do DF, era mesmo do sogro de Elisamar, o Marcos, não é isso? Sim, Henrique, foi confirmado também pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, é sim do Marcos, sogro da Elisamar. Ontem a gente acompanhou toda a movimentação lá em Planaltina, né, ali no Vale do Sol, todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos junto com essas equipes lá, foi um trabalho intenso, um caso que surpreendeu até mesmo, Henrique, os policiais, né, o delegado disse isso pra gente, porque eles receberam a informação que lá era um cativeiro da Renata e da Gabriela. Então, quando os policiais foram para lá, eles esperavam encontrar dois corpos de duas mulheres. Assim que os cães farejadores então apontaram que ele tinha um corpo, os policiais se assustaram, se depararam com o corpo de um homem. Ontem eles não conseguiram informar quem seria esse homem, mas o delegado disse ao vivo com a gente que poderia ser de Tiago ou poderia ser de Marcos. E hoje então veio essa confirmação, sim, que esse corpo é de Marcos, Henrique. E a pergunta que estão todos fazendo também, não é, Danilo? Onde está Tiago? O que teria acontecido com o Tiago, não é? Ele está mesmo morto? Tudo indica que sim, porque até hoje não procurou a família, nada, né? Sumiu, desapareceu depois de tudo isso. Mas fica essa grande pergunta: onde está Tiago, o marido de Elisamar? Pois é, Henrique, a polícia trabalha, né, com algumas linhas de investigações, são pelo menos duas linhas de investigação. Aquela mesmo que Horácio contou para a polícia, né, que Marcos e Tiago poderiam ser os mandantes deste crime que chocou toda a população do Distrito Federal, também população de todo o país, e até mesmo poderia ser uma versão aí mentirosa dele, poderia ser ele mesmo ter feito tudo isso junto com o comparsa dele aí, poderia ter planejado tudo isso e ter dado fim mesmo, até no Marcos, como a gente viu, que ele já está morto, e também de Tiago, né? Então tudo isso está sendo agora apurado pela polícia para tentar localizar Tiago, seja com vida ou sem vida, para que essa história toda seja esclarecida, né? Até mesmo essas outras 4 pessoas aí que ainda seguem desaparecidas nessa história, Henrique. Ao vivaço aqui no Cidade, Danilo Moreira. Danilo, qualquer novidade aí, você levanta o dedinho, imediatamente estarei ao seu lado aí na Sexta DP.